Fala galera do podcast, estou aqui mais uma vez. Hoje o tema é sistema sensorial e ninguém melhor para nos auxiliar nessa entrevista que Gabriel Godek, formado em Biologia pela Unicamp, pós-graduado em Biotecnologia, mestre em Ciências da Natureza, doutor em Filosofia e dono da tese Envelhecimento do Sistema Sensorial. Implicações na funcionabilidade e qualidade de vida, Bom, Gabriel Godek, tudo bem com você? Como é que você tá? Nos fale um pouco sobre sua tese, o envelhecimento do sistema sensorial. Bom, antes de tudo eu gostaria de agradecer por estar aqui com vocês partilhando, do meu conhecimento na biologia. Então, essa tese eu fiz no meu doutorado, E o sistema sensorial é constituído pela pele, pela língua, pelo nariz, pelos ouvidos e pelos olhos. Então, eu pensei, o sistema sensorial é de extrema importância pra gente, é uma área da biologia que é importante, muito importante ser estudada, mas eu percebi que conforme o tempo vai passando, acaba envelhecendo, Por exemplo, a visão. Eu fiz algumas pesquisas e eu percebi que as doenças mais comuns na degeneração da visão, que é um do sistema sensorial, é a catarata, o glaucoma, a degeneração macular e a retinopatia diabética, Que é o que normalmente mais acontece. Também tem a audição, a perda auditiva, que é relacionada com a idade, é um dos distúrbios sensoriais mais comuns e costuma afetar de 30 a 35% das pessoas com mais de 65 anos de idade. O olfato e o paladar, também. O olfato tem perdido importância e reconhecimento ao longo do tempo. Porém, a partir dos 65 e 80 anos, você tem uma perda significativa do olfato, que é a hipósmia, Também tem o tato, o tato, que é o sentido responsável pela percepção, de diferentes sensações da pele, E a derme, a epiderme, a derme profunda também é uma das causas, que mais causa problema conforme o tempo vai passando. A gente pode perceber que essas perdas acontecem mais com as pessoas mais velhas, mas pode muito bem acontecer com as pessoas mais jovens e deve tomar cuidado. Então, eu percebi também que o estudo, no caso da minha tese, eu percebi que a gente deve tomar cada vez mais cuidado e estudar mais a fundo os sistemas sensoriais para a gente ver como que a gente não perde, costuma aparecer doenças, e tal. Então, é isso, minha tese basicamente fala sobre isso. E eu gostei bastante de fazer ela, gostei bastante de partilhar ela. Ela já foi lida por grandes biólogos e a maioria deles gostaram bastante. Realmente é uma ótima tese. É uma tese que pode corroborar simplesmente para futuros avanços da biotecnologia. Parabéns pela sua tese aí. Então, mas você consegue dar uma introdução do que exatamente é um sistema sensorial? Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer, pelo elogio da minha tese. Ela acabou dando um certo trabalhinho, digamos assim, no doutorado, mas ao final acabou dando tudo certo. Foram muitas pesquisas e tal, mas ao final acabou dando super certo. E respondendo sua pergunta, o sistema sensorial é um conjunto de órgãos dotados de células especiais que são chamadas de receptores. E através dos receptores, o indivíduo capta estímulos e informações do ambiente que o cerca e do seu próprio corpo, Os estímulos eles são transmitidos na forma de impulsos elétricos até o sistema nervoso central, que por sua vez, o sistema nervoso central processa as informações, traduzindo-as em sensações e gerando respostas. Então, é basicamente isso o sistema sensorial.
Nossa, que loucura é o corpo humano, né? Mas e aí, você consegue falar pra gente quais são os órgãos que formam o sistema sensorial? Posso, claro que eu posso. Tudo que envolve biologia é comigo mesmo, ok? Então, o sistema sensorial é composto pelos sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Decorou? Eu vou repetir. Visão, audição, olfato, paladar e o tato e seus respectivos órgãos: olho, ouvido, nariz, língua e pele. Olho, ouvido, nariz, língua e pele. São basicamente esses, né? Bem facinho. O pessoal que tá ouvindo pode anotar aí no seu caderno. Só isso. Entendi. Mas explica aí, o que é a percepção sensorial? Que bom que você perguntou isso. Que bom. Porque a percepção sensorial ela é muito interessante. Porque é basicamente o que expande, né? A nossa cognição, a nossa inteligência. Acontece que a percepção sensorial é uma função do cérebro que envolve os sentidos, a coordenação motora, a nossa relação com o espaço e a percepção das situações ao nosso redor. E através desses mecanismos sensoriais, interpretamos o mundo e absorvemos conhecimento, né? E como eu disse, expandindo a nossa cognição e a nossa inteligência. Ou seja, é uma teoria muito interessante, porque as pessoas normalmente pensam: ai meu Deus, mas que nós nascemos assim, a inteligência é algo que vem do útero. Não é bem assim. Não é bem assim. A inteligência, ela vem também a partir da percepção sensorial e nós podemos expandir ela de diversas formas, sabe? Nós podemos fazer com que sejamos mais criativos através da forma que a nossa percepção sensorial trabalha, entende? Então, a inteligência, a cognição, o intelecto, ele vem com o tempo e não vem do útero. Lembrando que existem vários tipos de inteligência. O nosso lado direito do cérebro é mais criativo e ele às vezes é mais trabalhado conforme a nossa vida. Então tem gente que é mais criativa, tem gente que é mais de humanas. Tem gente que é mais de exatos e que é a questão do lado esquerdo do cérebro. Então depende muito da maneira que a gente trabalha e o que os nossos sentidos são mais aguçados, entendeu? É basicamente isso. Basicamente isso. Sim, entendi. E sobre a inteligência, é um fato, né? Existem inúmeras outras, além do que a gente está condicionado a aprender no dia a dia. Mas, deixando um pouco esse assunto de lado, aonde estão os receptores sensoriais da visão? Bom, os receptores sensoriais da visão estão na capacidade do olho de distinguir entre dois pontos próximos, que é chamado de acuidade visual, a qual depende de diversos fatores, em especial do espaçamento dos fotorreceptores na retina e da precisão da refração do olho. E os cones são encontrados principalmente na retina central, em um raio de 10 graus a partir da fóvea. Ah, mas Godek, o que é fóvea e tal? Traduz isso pra gente. Bom, a fóvea é a depressão existente em várias estruturas anatômicas, como nos ossos, nas cartilagens, na retina e tal. É basicamente isso, traduzindo para um português mais claro.
Entendi. E para finalizar, pode falar pra gente qual a importância do estudo do sistema sensorial? Entendi. Muito bom. Acho bem interessante a maneira que você fala, bem filosófica também. Bom, qual a importância do sistema sensorial? Primeiro a gente tem que fazer um breve resumo, né? Pra entender o que é o sistema sensorial como um todo, né? Bom, o sistema sensorial ela tem importante missão de detectar estímulos físicos e químicos, sendo responsável pela nossa relação com o meio externo e interno. Assim, além de permitir sensações de prazer, também ajuda a evitar acidentes como queimaduras, ingestão de alimentos deteriorizados e tropeços como um todo, né? Então, com isso também a gente pode perceber que o sistema sensorial ele é basicamente uma boa parte do que é nós no físico, né? No fisiológico, podemos dizer dessa forma, né? Até porque é um dos sistemas fisiológicos, tem um sistema sensorial que é o que a gente está discutindo e fazendo um breve podcast aqui. Então, é muito importante que a gente estude nós mesmos, né? Pra gente descobrir o que está por dentro de nós mesmos. Compreende? Então, a gente, como que ele é, por exemplo, a audição, o que é audição? Será que a audição é só a gente ouvir? Como que a gente ouve? De que forma que a gente ouve? O que está por dentro? De que forma nós podemos ter cuidados com a nossa audição? Quando a gente tem cuidado, por exemplo, com a nossa audição, com o nosso tato e tudo que compõe o sistema sensorial, a gente sabe prevenir, né? Como é a minha tese, né, sobre as doenças, envelhecimento, né, do sistema sensorial, a gente previne esse envelhecimento precoce, a gente tem mais cuidados com tudo que nos compõe, né, então o sistema sensorial ele é muito importante por causa disso. Muito obrigada pela participação. Hoje a entrevista foi muito produtiva graças à sua presença. Para quem está nos ouvindo, desejo um bom resto de dia, independente da hora que seja. Tem alguma consideração final que possa apresentar para a gente, Godek? Que fofa, mano! Que fofa! Amei essa sua despedida aos nossos ouvintes. Mas então, primeiro eu gostaria muito de agradecer novamente, né, por estar aqui fazendo esse podcast maravilhoso. E gostaria de dizer a todos que esse podcast ele só aconteceu por conta de uma professora maravilhosa, a professora Pamela, uma professora incrível. E ela que me faz e nos faz, assim como eu, a Sabrina e todos que estão fazendo esse podcast, se cativar cada vez mais pela biologia. O meu estudo do sistema sensorial, eu busquei teses e a tese que eu mais gostei foi que foi apresentada aqui. E é maravilhoso fazer esses podcasts. Espero que tenha mais podcasts. Espero que tenha mais atividades, sabe, nesse estilo, que todo mundo gosta muito de fazer, em grupo e tal. Porque, claro que não é a coisa mais fácil do mundo, né, trabalhar em grupo. Mas quando é um grupo que todo mundo já se conhece, todo mundo convive, assim, fica mais fácil, como é o que tá acontecendo ultimamente. Tipo, esse podcast que a gente fez aqui, todo mundo, a maioria participou. E foi maravilhoso estudar sobre sistema sensorial. Vou buscar cada vez mais aprender sobre os sistemas fisiológicos. É isso. Muito obrigado e até a próxima.